Fala pessoal, eu sou Arthur Leone. Vamos começar agora a nossa jornada dentro da disciplina SPED, o Sistema Público de Escrituração Digital, que é tema certeiro aí em qualquer concurso fiscal hoje, de físico estadual, né? Mais de físico estadual, menos de físico municipal e certamente também assunto de físico federal no futuro concurso aí da Receita Federal. Então, a gente vai trabalhar as três abordagens principais aqui que recaem sobre esse tema, uma abordagem relacionada a aspectos filosóficos de melhoria, o que é que isso representou para a vida das empresas, que é uma abordagem um pouquinho em desuso, mas já apareceu em prova, a gente vai dar umas pinceladas. Nós temos a abordagem típica da auditoria, fazendo cruzamentos entre blocos, registros, vamos entender como funciona a nota fiscal eletrônica, a nota fiscal ao consumidor, conhecimento de transporte, enfim, essa parte também, e alguns aspectos, sem aprofundar, mais relacionados à tecnologia, né? A gente não vai entrar em TI, porque não é a nossa esfera aqui, mas alguns aspectos básicos como registros, layouts, como certificação digital, como é que funciona a sistemática da nota fiscal eletrônica. Então, alguns detalhes a gente vai trabalhar aqui e o nosso... Opa, vamos lá. E as nossas três abordagens, né, serão essas três indicadas aqui. A gente vai lembrar aqui dos aspectos por alto, né, os aspectos subjetivos, o que representou de melhora a criação do SPED, quais são as vantagens, os seus benefícios. Esse aspecto não é muito cobrado, mas já apareceu em prova, é bom a gente ter essa ideia, é tranquilinho, é moleza, né? Porque quando você tem uma sistemática digital já fica fácil você perceber o que é que mudou, né? Você não precisa mais ter o papel, é tudo digital. E aí o próprio portal do SPED vai dizendo quais são esses benefícios, essas vantagens, diz que reduz o custo do Brasil, diz que melhora a questão ambiental, porque você não precisa derrubar árvore para fabricar papel, para fabricar nota fiscal. Então são esses aspectos mais assim filosóficos, né, gerais, de melhoria. A gente vai dar uma lembrada aqui nesses aspectos. Claro que o núcleo da nossa disciplina está aqui, os aspectos legais, contábeis e fiscais, né? Então a gente vai verificar as escriturações, os livros, né? A questão do valor jurídico desses elementos, a obrigação acessória e a obrigação principal inserida na escrituração fiscal digital. Esse é o núcleo, a gente vai fazer essa abordagem também. E há uma outra abordagem sobre esse tema, que são aspectos relacionados à TI, aspectos de informática. Desses aspectos a gente vai abordar a questão do envio da nota, a questão do layout dos arquivos. Então, assim, claro que não é objetivo aqui suprir a disciplina TI, né? Nem pode ser, então não vamos fazer abordagem de TI, mas aquela abordagem com aquele conhecimento usual que todo mundo, ainda que não seja da área de TI, tem que saber, né? Que é como é a certificação digital, que a nota fiscal eletrônica é um arquivo XML, que a gente tem também arquivo TXT em outras escriturações, e que isso vai para a fazenda e devolve-se um recibo, enfim, né? Essa parte que tem um pouquinho de relação com TI, mas não é necessariamente TI. Esse conhecimento usual a gente vai dar uma relembrada aqui. Relembrada não, a gente vai trazer os temas, né, na medida da profundidade que eles merecem, ok? Bom, qual é a ideia central do SPED, né? É fácil você perceber. O SPED é um sistema público de escrituração digital. Então, digital. Se é digital, o que é que vai acabar? O papel, né? Então, a gente vai eliminar o papel. E, consequentemente, no papel nós tínhamos diversos formatos de documentos, de informação. E agora nós teremos um meio digital que é padronizado. Então, ó, não tem mais nota fiscal em papel. A nota fiscal é eletrônica, ela não existe mais em papel, ela só existe digitalmente. Então ela é igual em qualquer lugar do Brasil, é um padrão, é AFD. Então como é que os estados faziam? Cobravam dos seus contribuintes a escrituração do ICMS. Ó, cada estado, né, embora a legislação seja mais ou menos parecida, e nós tenhamos a legislação federal também, as leis complementares, mas a parte de escrituração nós poderíamos ter pequenas diferenças, né? E você tinha eventualmente o contribuinte utilizando um livro de ICMS em papel, em um lugar, no outro lado um livro eletrônico, você tinha misturas de layouts, de padrão, né? E agora você tem um padrão único. Tudo feito na escrituração eletrônica do SPED, né? Para todo o Brasil, a AFD, a nota fiscal eletrônica, então é tudo igual.
E aí já dá para você captar que isso representa uma melhora, né? Se você tem papel em diversos formatos e você passa a ter um meio digital e padronizado, é fácil você perceber que isso melhora a vida de todo mundo, né? A informação digital é mais segura, é mais rápida, né? Então é bem intuitivo esse processo. Qual é a base legal do SPED? Como é que ele nasceu? Ele começa a nascer em 2007, né? Agora, o ápice dele foi em 2014, tá, pessoal? Foi em 2014, foi quando ele se tornou obrigatório para quase a totalidade das empresas. Ainda evoluiu um pouquinho até 2020, né, com outros estados aderindo, mas o ápice dele é em 2014. Então, é um assunto relativamente novo em provas fiscais, né? Se você pegar uma prova da Receita Federal, por exemplo, que a última foi em 2014, não caía nada de SPED. Fiscos estaduais estão começando a cobrar os últimos 3, 4 anos aí, a gente já tem visto a cobrança com certeza de SPED nos fiscos estaduais, né? Então assim, é assunto que daqui para frente é figurinha carimbada em qualquer prova fiscal, tá bom? Mas a gente não vê o assunto em provas anteriores, porque o seu ápice foi em 2014, apesar de ele ter começado lá em 2007, era um processo embrionário ainda. Então, por meio desse decreto aí, expedido no âmbito do PAC da Dilma, né, o Programa de Aceleração do Crescimento, foi instituído o SPED, que é um instrumento que visa o quê? Unificar as atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a escrituração contábil e fiscal dos empresários e das pessoas jurídicas, inclusive imunes e isentas, mediante fluxo único computadorizado de informações. Bom, a gente tem uma palavrinha-chave aqui, ó, o SPED unifica, né? Como é que a gente vai ver isso? Só vou dar um exemplo aqui agora para nem confundir muito sua cabeça. Nós temos uma escrituração no SPED que o nome se chama EFD, de Escrituração Fiscal Digital, né? ICMS IPI. Então nós temos a EFD ICMS/IPI. E ela faz o quê? Como o nome sugere, faz a escrituração do ICMS e do IPI ao mesmo tempo. Então veja, você tem a unificação, né? Você não precisa apresentar uma declaração fiscal ao Estado e uma declaração fiscal à Receita Federal para comprovar e demonstrar a apuração desses dois impostos, ICMS e IPI. É tudo feito junto. Afinal de contas, a nota fiscal não é a mesma? A nota fiscal que a empresa compra e traz o crédito do ICMS não é a mesma nota fiscal que traz o crédito do IPI? Né? Da mesma forma, a nota fiscal de saída, quando ela vende, não é a mesma nota que tem o débito de ICMS, o débito de IPI? Então, por que não fazer uma escrituração só? Então, nós temos essa unificação, né? E nós temos também livros e documentos, nós temos o livro de inventário, o livro de apuração de ICMS, o livro de IPI, tudo integrado a essa mesma escrituração. Nós temos também a própria contabilidade, né? A escrituração contábil, que é a chamada SCD, a escrituração contábil digital também está no SPED. Então essa contabilidade que você estuda para concurso, né, de livro diário, livro razão e débito e crédito, tudo isso está no SPED hoje, tá bom? Então nós temos de fato um sistema com fluxo único de informação, né? A gente vai conseguir com uma obrigação matar várias obrigações acessórias, né? Então veja, eu não preciso hoje mandar uma contabilidade para a junta comercial e uma contabilidade de repente para a Agência Nacional de Saúde, se eu sou um prestador da área de saúde. Eu mando para o SPED e aí a Agência Nacional de Saúde vai lá e acessa. A CVM, se eu for uma sociedade aberta, ela vai lá no SPED e acessa. A Receita Federal vai lá e acessa para fiscalizar. O Fisco Estadual vai lá e acessa. Então eu só preciso cumprir a obrigação uma vez, né? Grande vantagem que o SPED trouxe aí. Eu trago essa reflexão aqui, ó, porque o SPED é como se fosse uma repartição pública virtual, né? Porque quando você fazia o livro diário, o livro razão, né, a sua escrituração comercial, por exemplo, você precisava levar a junta comercial para que a junta comercial autentique esses livros, né? Ainda tinha que pagar caro para fazer a autenticação desses livros. Hoje, quando você envia para o SPED, você já substitui essa autenticação da junta comercial sem pagar nada, né? Então você envia,
faz o upload do arquivo e aí automaticamente você já está cumprindo essa obrigação daquele carimbão velho da junta comercial nos livros em papel, encadernados, né? Então você não tem mais o livro em papel encadernado, você tem um livro eletrônico, é formato TXT, você tem o carimbo virtual da repartição pública a partir do momento que você envia o arquivo para o SPED. Por isso dizemos aí que é de fato, né, uma repartição pública virtual, porque tem esse poder de registro também de carimbar as nossas informações, tá? O SPED manterá, ainda o nosso decreto, né, o SPED manterá as funcionalidades de uso exclusivo dos órgãos de registro para as atividades de autenticação de livros mercantis. Então, aquela atividade que a junta comercial fazia de autenticar a escrituração comercial, hoje está tudo no SPED. Então, quando você envia, por exemplo, a sua contabilidade, a sua SCD lá para o SPED, todo mundo que precisa chancelar essa contabilidade aqui já está chancelando ao mesmo tempo, tá? Então, esse processo de enviar os livros mercantis no SPED, você recebe o recibo e aí eles consideram autenticados. E aí você cumpriu a sua obrigação de empresário, né? Que é autenticar os livros na junta comercial, só que você faz agora no SPED. Isso facilitou tanto a vida das pessoas, pessoal, que algumas empresas que não são obrigadas a manter a escrituração, né? Como, por exemplo, empresas do Simples Nacional, elas acabam fazendo a contabilidade e acabam optando por entregar pelo SPED a sua contabilidade. Porque quando ela faz isso, ela não precisa pagar aquelas taxas da junta comercial de autenticação. Então, facilita e muito a sua vida, né? Até aquela empresa que não é obrigada a enviar SCD via SPED, por exemplo, acaba às vezes fazendo só para não ter que pagar e enfrentar a burocracia da junta comercial e outros órgãos de registro. Então, ó, grava isso, o SPED não é só uma repartição fiscal virtual, ela é também um órgão de registro, né? Leia-se aqui junta comercial, CVM e outros que tenham jurisdição sobre os elementos que ela contém. Bom, algumas reflexões aqui que a gente pode fazer sobre o SPED, né? O que é que ele trouxe de novidade? Imagine aqui, ó, por exemplo, que a Receita Federal, o fisco municipal e fisco estadual estão fiscalizando um contribuinte ao mesmo tempo, né? O que é que o SPED vai proporcionar? Integração e compartilhamento. Imagine que o fisco estadual foi lá e pediu ao contribuinte: eu quero ver aqui seu livro de registro de entradas. Aí o contribuinte entregou ao fisco estadual esse livro. Aí a Receita Federal também foi fiscalizar esse contribuinte e pediu o livro de entradas. Aí o contribuinte disse assim: olha, não posso te entregar agora, Receita Federal, porque eu já entreguei ao fisco estadual esse livro e eles não me devolveram. Com o SPED não tem isso, a informação está no repositório, né, na nuvem, e aí o fisco vai lá e baixa o SPED, baixa a escrituração comercial, baixa a escrituração fiscal. É possível, por exemplo, que os 3 fiscos, se quiser, fiscalizam ao mesmo tempo e tenham acesso aos mesmos documentos ao mesmo tempo. Como o documento não é físico, né, então não tem limitação, é possível que ele esteja nas mãos simultaneamente de mais de uma pessoa. Isso é uma grande vantagem do SPED. Outra coisa que o SPED eliminou era uma fraude comum que acontecia, né? Nós temos aqui um exemplo, ó. O contribuinte declarava para a Receita Federal, no imposto de renda e outras declarações, uma receita de 1.000, mas declarava para o fisco estadual, né, na sua demonstração de ICMS, enfim, de outras operações, uma receita de 800. Então veja, como não havia integração entre os fiscos, né, essa fraude de repente colava. Então o contribuinte ele acha, por exemplo, que a Receita Federal não vai fiscalizar ele, né? Mas o fisco estadual marca a presença lá firme e forte. Então ele declarava tudo certinho para o fisco estadual, receita de 1.000, mas como ele sabe que a Receita Federal não vai lá naquele interiorzinho onde ele está para poder fiscalizar, aí ele declarava R$800 para a Receita Federal. Então, com o SPED não tem como fazer isso mais. Você não pode dizer para a Receita Federal que a sua receita é 1.000 e para o fisco estadual que a sua receita é 800. Você não pode. Se declarar 1.000 aqui, tem que ser 1.000 aqui, né? Porque a informação é compartilhada, a informação é única. Outro tipo de fraude que fica eliminada aí com o SPED, fraudes que hoje não acontecem mais em razão da nota fiscal eletrônica, que é a nota fiscal calçada, a nota fiscal paralela, né? Nós tínhamos uma infinidade de fraudes envolvendo nota fiscal, né? A nota fiscal em papel,
Você poderia ter um talão com uma nota em duplicidade, por exemplo, duas notas número 10, né? Uma é verdadeira, né, que você dava para o contribuinte, né, quando ele comprou, e a outra você mantinha no talão com um valor inferior. Então, esse tipo de fraude grosseira, fraudes físicas aconteciam na época da nota fiscal em papel, hoje não mais. Então, a nota fiscal calçada, né? A nota fiscal, para quem não conhece, antigamente, ela havia 3 ou 4 vias, um talonário de nota fiscal, e essas notas elas eram carbonadas, né? Havia aquele papel carbono. Então, o que você escrevia na caneta ou numa impressora matricial na primeira via era reproduzido nas vias abaixo, né? Por conta do papel carbono. Então, o que é que se fazia? O pessoal colocava um pedaço de papelão entre uma via e outra. Então, assinava a primeira via certinho, preenchia os valores certinho, e na hora de fazer a segunda via, aquela via que você vai mostrar ao fisco, colocava um valor inferior. Então esse tipo de fraude grosseira, fraude física, não tem mais como ser feita, porque a nota fiscal agora evoluiu para uma nota fiscal eletrônica. Então emitiu a nota, para cancelar já tem requisitos a serem observados, você não pode nem cancelar, não tem como emitir uma nota verdadeira para o adquirente e uma nota falsa para o fisco. Não tem como fazer isso mais, né? Então, grande vantagem do SPED aí também. Outra vantagem, o auditor não precisa ir na empresa, ele vai se quiser. Por quê? Os arquivos estão no ambiente SPED, então da sua repartição mesmo ele baixa ali os arquivos, né? E trabalha, mas vai na empresa também, se precisar, fazer uma contagem de estoques, né? Contar o caixa, vai fazer o que quiser na empresa. Mas ele pode conduzir fiscalizações sem precisar ir na empresa. Isso, inclusive, já foi uma questão de prova recente, tá? Salvo engano, uma prova do CESP recente, em que dizia-se que o auditor, a partir do SPED, não precisava mais ir na empresa. Não é assim, não precisava mais. Ele pode não ir, né? Se quiser. Mas, aliás, a questão é que ele não iria. Eu não vou me lembrar agora, tá? Apaga isso que eu não vou me lembrar da questão, minha memória está falhando. Mas a questão era mais ou menos assim, que o auditor não vai mais na empresa, não precisa ir. De fato, ele não precisa, mas ele não está proibido, né? É isso que eu quero que você guarde. Ele não está proibido de ir na empresa, mas, de fato, a nota fiscal eletrônica, esse repositório eletrônico, dispensa, em alguns casos, o auditor ir na empresa. Outra possibilidade é que nós temos a possibilidade de detectar infrações em quase tempo real, né? Você emitiu a nota fiscal, essa nota fiscal automaticamente chega lá no fisco. Então, se for o caso, até em tempo real a gente consegue fazer o monitoramento. Veja, se você está lá no Amazonas, se você compra um produto lá no Rio Grande do Sul, quando a empresa lá no Rio Grande do Sul emite a nota fiscal, isso nos tempos remotos, né? Você não sabia, né? Você só ia tomar conhecimento quando essa encomenda chegasse lá no Amazonas, né? Aí você ia ver a nota fiscal. Hoje não. Hoje, quando a empresa emite lá, você já sabe que alguém emitiu uma nota em seu nome. Então isso também inibe fraudes, porque se for uma fraude, você pode negar o reconhecimento a essa nota eletrônica, né? Então isso sobremaneira facilita a nossa vida, tá? Razão, livro diário. E junta comercial, esse processo também deixa de existir, né? Porque a gente tem o razão e o diário na contabilidade eletrônica e ao se enviar para o SPED, nós temos a equivalência do registro na junta comercial. Pense aí, uma empresa como Petrobras, os diários encadernados em papel, você tinha que colocar num caminhão, né? Então não é pouca coisa não, pessoal, né? Então isso facilita muito. Quem nunca teve a oportunidade de trabalhar numa contabilidade ou no fisco, não vislumbrou, né? Não verificou isso. Mas se você pega o diário de uma empresa grande, né? São livros de um tamanho, né? Livros de 30, 40 centímetros, às vezes, de altura, né? O miolo tem 40 centímetros, aquela capa grossa, aquela capa dura, né? E esse livro, muitas vezes, compreende o período de uma semana ou de 15 dias. Às vezes são 2 livros por mês 3 por mês, 4. Tem empresas que faziam livros por semana, porque a sua movimentação é muito grande. Então, não imagine, né? Você reproduzir o diário de uma Petrobras, né? O registro diário das operações da Petrobras e depois encadernar isso em um livro e registrar na junta comercial. Veja a trabalheira. Hoje a gente tem tudo isso no SPED e a nossa vida facilitou bastante. Quais são os objetivos do SPED, né? Aqui os objetivos oficiais, o que constam no portal do SPED.
integração dos fiscos, mediante compartilhamento e padronização. Ele racionaliza e uniformiza as obrigações acessórias. Então nós temos, muitas vezes, com uma declaração, com uma escrituração, a gente mata 2 ou 3 obrigações. Nós temos um padrão, né? Então, mediante a obrigação acessória única, a gente tem essa racionalização e torna rápido a identificação de ilícitos tributários, porque a gente consegue cruzar rapidamente os dados, né? Então é só pensar, emitiu a nota fiscal agora, em 2 segundos, a Cefaz já está sabendo que você emitiu a nota fiscal. Isso permite você fazer um controle melhor. Então, oficialmente, o SPED apresenta esses 3 objetivos, né? E aí vale a pena você saber, porque esses objetivos são oficiais. É o que o portal do SPED traz. E aí, gostou da aula do professor Arthur Leone? Esse vídeo é um vídeo demonstrativo para que o aluno conheça primeiramente a LAC Concurso e, claro, conheça o nosso grande mestre, professor Arthur Leone, que inclusive é auditor fiscal da Receita Federal. O professor Arthur Leone é um dos melhores professores do Brasil em auditoria. E nós, aqui da LAC Concursos, nós produzimos um curso online super competitivo em videoaulas, completaço de auditoria e também, digo para vocês, e também para aquela questão de nota fiscal eletrônica, SPID e assim por diante, aqui na LAC Concurso. Esse curso nosso, completaço, você assistiu apenas um pequeno pedaço da aula, em torno aí de 20% e 30% da aula, mas a aula toda nós temos o nosso módulo, nossa isolada. Tem um link aqui que você vai se matricular diretamente neste curso aqui, nessa isolada do professor Arthur Leone. Professor, quanto custa? Cara, super promoção, gravado tudo em 2022, atualizado. Isso aqui serve para a Receita Federal, isso aqui serve para qualquer concurso de auditoria, qualquer concurso de Secretaria de Fazenda também, que cobra muito, fiscal, auditor, por apenas, olha aí, R$ 95,00, é isso mesmo, R$ 95,00, você vai ter direito aí a esse curso, essa isolada completa do professor Arthur Leone. Gostou? Então clica aqui embaixo. Venha estudar conosco, venha conhecer nosso trabalho aqui na LAC Concurso, que você não vai se arrepender. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.